Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Você que está em sua casa, começa a clamar que nada é impossível. Tudo está no controle, está nas mãos do Senhor. Vamos todos juntos cantar esse refrão. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Sim, eu creio, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Como eu preciso de ti, Senhor. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, Jesus. Creio que tu és a vida. Creio
Pai do Senhor a todos, que Deus nos abençoe. Estamos aqui mais uma vez para estarmos cultuando juntos e agradecendo a Deus. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus por esse tempo que o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, nos dado força, encorajado. Graças ao Senhor, nós não somos uma igreja que tem seu fundamento no templo, mas uma igreja que tem seu fundamento uma vida com o Espírito Santo. Então, nós somos a igreja. Obrigado, Jesus, por causa disso. Em segundo lugar, queremos agradecer as pessoas que têm compartilhado conosco, que fazem parte dessa igreja, que têm encorajado os outros irmãos, porque é muito difícil pastorear sozinho. E muitos nossos líderes, amigos, têm motivado, encorajado irmãos, cumprindo aquilo que a Bíblia nos fala. Nós devemos amar uns aos outros, exortar uns aos outros, edificar uns aos outros, suportar. E eu creio que a nossa igreja tem crescido nisso. Amém? Queria hoje à noite trazer uma reflexão. E a palavra em Lucas, capítulo 10, versículo 25. Um texto conhecido, mas que tem algo a nos ensinar. E eu creio que Deus tem falado algumas coisas comigo e eu quero compartilhar com a igreja para a nossa edificação, em nome de Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 25 diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? E como interpretas? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retirando-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe de perto, e vendo, compadeceu-lhe dele. E chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes homens te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Disse Jesus. Respondeu o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém. Graças a Deus. Queria orar com todos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame graça sobre nossa vida, sobre a igreja, sobre o teu povo. Em nome de Jesus pedimos, Senhor, que todos os irmãos em Cristo, a igreja de Cristo, se levante com coragem, com lucidez, com entendimento, e que nós saiamos desse momento cada dia mais fortes, mais encorajados, entendendo, Senhor, o papel da tua igreja para o mundo.
Pedimos, Senhor, que Tu nos ajude e que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão doentes, em particular os mais idosos, que o Senhor possa derramar graça sobre eles, possa, em nome de Jesus, estar protegendo e livrando-nos de todo o mal. Livra-nos, Senhor, do mal, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, nós, quando lemos esse texto, eu gosto sempre de entender, de procurar, não ver o texto simplesmente como, em particular, uma pessoa, mas atribuir a um sistema. E eu creio que Jesus aí, ele está lutando não só contra uma pessoa, mas contra um sistema da época. E a Bíblia nos diz, no versículo 25, que se levantou com o intuito de provar a Jesus, de colocar à prova. Todo o sistema religioso, estrutura arcaica, tradicional, ela põe à prova o Evangelho de Cristo. O mundo se levanta contra Cristo. Esse sistema ele se levanta para provar e para tentar, para nos envergonhar, para ver a eficácia do outro sistema, que é o sistema de Cristo, o sistema de Jesus. Ou seja, um reino se levanta contra o outro. Então, um reino se levanta para colocar à prova o outro. E Jesus, várias vezes, era colocado à prova. Mas o que nós percebemos é que Jesus sempre estabelecia o reino de Deus aonde ele andava. E todas as vezes que colocaram Jesus à prova, o sistema do mundo, os sistemas tradicionais, os sistemas religiosos, eles perderam. Como nós vamos ver dessa vez. Então Jesus pergunta, o que está escrito e como tu interpreta a lei? Jesus, colocado à prova, a pergunta que o intérprete da lei faz, ou que o sistema religioso faz, é como eu tenho a vida eterna? Aí Jesus faz mais duas perguntas. O que está escrito na lei? E nós devemos prestar bem atenção, porque Jesus faz duas perguntas muito interessantes. Uma é o que está escrito, e a outra é como tu interpretas o que está escrito. O que está escrito, ele não tem, é uma palavra reta, direta, está escrito. E muitas pessoas, muitos sistemas religiosos, eles dizem aquilo que está escrito, mas eles não conseguem interpretar aquilo que está escrito da forma mais correta, que é a forma que Jesus estabeleceu. Então Jesus pergunta para ele, para esse sistema, como tu conhece a lei, o que está escrito nela? E ele diz claramente. Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e o próximo como a ti mesmo. Jesus disse, que bom, tu sabes o que está escrito. Agora, como tu interpretas? Como tu traz ele para a tua vida? Como tu entendes o que é que tem que se fazer com aquilo que está escrito? Jesus o repreende e diz, vai, faz isso e viverás. E aí Jesus nos diz, através de outro verbo, ele diz para esse sistema religioso, que nós podemos entrar nele. Esse sistema não é só para o mundo, esse sistema é um sistema religioso que nós podemos, sem querer, entrar nele. De saber o que está escrito, mas não viver o que está escrito. E Jesus diz assim, faz. Jesus não disse, sabe o que está escrito, ou dizes o que está escrito, mas ele diz, faz o que está escrito. Esse é o desafio, é fazer o que está escrito. Se tu fizeres o que está escrito, tu viverás. E o sistema religioso, ele não consegue fazer isso, ele consegue simplesmente falar, ele consegue pronunciar, dizer, manifestar,
mas ele não consegue praticar aquilo que está escrito. Certa vez, Jesus disse que existem 2 tipos de homens na humanidade: os sábios e os insensatos. O sábio é aquele que edifica sua casa sobre a rocha. Esse é aquele que ouve as palavras e as pratica. E o outro, o insensato, é aquele que edifica sua casa sobre a areia. É aquele que ouve, mas não as pratica. Então, a vida não está só em ouvir, a vida está em praticar a palavra de Deus. No versículo 29, nós vamos perceber que esse sistema religioso, ele é questionado. Quando ele é questionado a fazer algo, em vez só de falar, de repetir, ele esperneia e ele sai com sua justificativa. Versículo 29 diz assim: querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? E aí, nós aprendemos algo. Quando nós somos questionados por Jesus, nós não devemos buscar justificativas. Nós devemos nos humilhar diante da presença dele. Como ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós devemos ter um coração humilde e nos humilhar. Aquele homem deveria ter dito: realmente eu não pratico isso, e se humilhar diante do Senhor. Mas ele procura justificar-se, perguntando, criando filosofias, teologias, argumentos. Ele fica perguntando: quem é meu próximo? Eu não sei nem quem é meu próximo para poder ajudar. Não sei quem é. Em vez dele simplesmente aceitar aquilo que o Senhor disse. No versículo 30, então Jesus propõe uma parábola com um ato de misericórdia, com um ato de longanimidade, para que não só aquele sistema entenda, mas todos os sistemas religiosos passem a entender o que é realmente praticar, viver a palavra de Deus. E Jesus começa a contar uma história, que certo homem saiu de Jerusalém para Jericó, e ele cai na mão de salteadores. Ele é roubado, ferido, e ele fica semi-morto. E aí, no versículo 31, nós vamos ver que um sacerdote, casualmente, passa e vê aquele homem, mas ele passa de longe ou de largo. O sacerdote representa aí o sistema religioso da época, aqueles que entendiam a lei, que praticavam a lei, aqueles que buscavam praticar na verdade. Eles eram os doutores da lei, aqueles que faziam os sacrifícios, aqueles que eram os responsáveis pela adoração, mas ele não para, ele olha de longe. E eu queria que nós prestássemos atenção a esse texto, outro verbo, porque a palavra é muito clara, diz que o sacerdote vendo, o verbo ver, ele viu aquele homem, mas ele passou de largo, passou de longe. Versículo 32 diz que o levita, vendo, passou também de longe ou de largo. Ou seja, ambos os viram. Ambos tiveram a oportunidade de exercer aquilo que eles já sabiam, mas eles fingiram que não viram. Em certa ocasião, quando Jesus curou o cego, um cego de nascença, Jesus teve uma discussão com os doutores da lei. E Jesus disse assim, que aqueles homens eram culpados, porque eles viam.
Então, nós devemos prestar muita atenção àquilo que é colocado diante de nós. Deus nos coloca para ver. Se Deus nos colocou para ver, é porque nós temos algo a fazer. Se nós estamos vendo o perdido, é porque você tem algo a fazer com esse perdido. Se você está vendo alguém com necessidades, é porque você tem uma responsabilidade com relação a essa pessoa. Se nós vemos um doente, nós temos a capacidade de fazer algo por aquele doente. Nós devemos estar muito atentos àquilo que Deus coloca diante de nós, para nós vermos. No versículo 33 diz: certo homem que seguia o seu caminho, passou-lhe de perto, vendo, compadeceu-se dele. O texto é muito parecido com o do levita e do sacerdote. A diferença é que esse samaritano, ele passa de perto, então ele consegue ver melhor. Mas todos viram. E eu queria, de agora em diante, dizer algumas características deste samaritano, desse bom samaritano, desse sistema que é o reino de Deus, que é ilustrado através de um homem samaritano, ou do reino de Deus, que é demonstrado através do próximo, daquele que nós devemos ser próximo. Versículo 34 diz algumas características daquele homem. 33 e 34 diz que ele é uma pessoa, o reino de Deus é algo que não passa só de longe. O reino de Deus requer proximidade, passa perto. Profundidade, não só as coisas superficiais. O reino de Deus, ou esse sistema de Deus, em Cristo Jesus, ele vê, ele enxerga o necessitado. Ele tem compaixão. No versículo 34 vai dizer que esse homem, ele aplicou óleo e vinho. Então, o reino de Deus sempre tem algo para nos dar. O reino de Deus, o bom samaritano, aquele que está preparado para ajudar seu próximo, ele tinha óleo e vinho. Ele poderia não ter nada, mas aqueles que estão ligados a Cristo sempre vão ter alguma coisa para dar ao necessitado. Uma palavra, vão dar um abrigo, vão dar algo que motive, recursos. Alguma coisa nós sempre temos para dar. Aquele homem estava preparado e ele aplicou óleo e vinho. E ele o coloca sobre o seu animal, que seria hoje, nos dias de hoje, ele colocou aquele homem ferido dentro do seu carro, colocou em cima da sua bicicleta, da sua moto. Ele não se preocupou se aquele homem estava sujo, cheio de sangue, se ia sujar o seu carro. Ele colocou dentro, colocou em cima e o levou para ser tratado. Ele levou até a hospedaria. E eu quero chamar muita atenção, porque esse homem, ele olhava de perto, ele chega mais próximo, ele tem compaixão, ele está preparado, ele tem sempre o óleo e o vinho, ele é prestativo, ele é cuidadoso, ele é zeloso, ele levou a cura. Ele é ousado e corajoso, porque naquele mesmo lugar aquele homem foi assaltado. Então, os ladrões poderiam voltar e assaltá-lo também. Mas ele arrisca a sua vida para dar a vida a outro. O bom samaritano, o reino de Deus, nós temos que aprender com Jesus, que deu a sua vida para salvar a vida de outros. Aquele homem, ele se preocupou mais com a vida do outro do que com a sua própria vida.
Ele se preocupou mais com a segurança do outro do que com a sua própria segurança. E esse é um recado para nós, a Igreja de Cristo, que nós devemos ser ousados, corajosos, nós devemos realmente pensar mais no próximo do que em nós mesmos. Se aqueles ladrões voltassem, aquele homem certamente seria açoitado, assaltado e poderia perder sua própria vida. Mas o texto diz que, no versículo 34, que ele, além de curar dos ferimentos, ele levou, colocou vinho, colocou sobre o animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. E aí, isso cai assim como uma luva naquilo que nós temos pregado e entendemos como igreja. Quando você vê um necessitado, você, que não é pastor, que não é levita, que não é sacerdote, eu não sou líder, não sou nada, não interessa, você viu. Se Deus colocou essa pessoa necessitada próximo de você, você é um bom samaritano, simplesmente, você pertence ao reino de Deus. Você é alguém que ninguém poderia esperar que saísse alguma coisa boa, grande, mas você foi a pessoa escolhida, foi a pessoa que Deus colocou para ver, para se compadecer de alguém. E aí, esse homem, ele cuida, e ele trata, o texto diz, levou para a hospedaria e tratou dele. Quem sempre vai dar o primeiro tratamento vai ser a pessoa mais próxima. Você pode até trazer alguém para a igreja, para os pequenos grupos, você pode trazer alguém para uma célula, para uma reunião, levar para os pastores, levar para os líderes, mas o primeiro tratamento tem que ser você, que encontrou aquela pessoa e que Deus colocou você próxima dela. Se você não der aquele primeiro tratamento, talvez ela morra, talvez ela não suporte mais um dia. E é isso que nós como igreja temos que entender. Cada um no reino de Deus, cada pessoa tem a capacidade de levar o reino de Deus. Cada um de nós, do menor ao maior, cada um pode levar. Aquele homem, ele fez os primeiros tratamentos, meio de maneira precária. Jogou óleo, jogou vinho, jogou em cima do animal, levou para a hospedaria e disse, eu vou levar para quem sabe cuidar deles, mas o primeiro tratamento quem tem que dar sou eu. Essa é a verdadeira missão e a visão do reino de Deus, é essa. É que toda a igreja, cada um de nós, possamos ser um bom samaritano, levar o reino de Deus a cada pessoa que nós encontrarmos com necessidade. E não como levita que disse, talvez, conjecturando, ele saiu cantando um louvor e disse, que o Senhor o abençoe, que o Senhor possa mande alguém, Senhor, para ajudar essa pessoa. E o levita continuou o seu caminho. O sacerdote citou uma frase, um versículo da Bíblia, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, que Deus abençoe aquele homem, e ele continuou o seu caminho. Esse é o sistema falho, falso do cristianismo. Esse é o sistema religioso, que ele sai com a consciência tranquila, acreditando que fez o que era correto. Eu orei, eu coloquei aquela vida diante de Deus, mas se o Senhor lhe mostrou aquela pessoa que está em depressão, aquela pessoa que está com fome, aquela pessoa que está com sede, aquela pessoa que está com o casamento para ser destruído, aquela pessoa que está com as contas e já está desesperada, você deve ser o bom samaritano na vida daquela pessoa. Você é a pessoa mais... Mas pastor, eu não consigo fazer tudo.
o que o bom samaritano fez foi dar os primeiros socorros, foi dar a primeira notícia para ele, foi dar as boas novas. Tem bom ânimo, aguenta mais um pouco, porque tu vai viver, e eu vou levar para onde possam cuidar de ti. Todos nós podemos fazer isso, em nome de Jesus. O versículo 35 diz o seguinte: no dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida desse homem, se alguma coisa gastares a mais, eu vou te indenizar quando voltar. Nós percebemos que outra característica ou qualidade do reino de Deus, ou dos cidadãos do reino de Deus, é que eles são generosos. Esse homem, ele pagou pelos cuidados. E ele, ao perceber que poderia ter um custo maior, ele não simplesmente ajuda, ele age com liberalidade. Ele diz: se alguma coisa a mais gastares, eu te indenizo quando voltar. Ele presta os primeiros socorros de maneira rápida, direta, de maneira meio até inconsequente. Coloca aquele homem meio torto para andar ali, mas o intuito dele era salvar a vida. Ele leva para quem consegue, ele leva para um abrigo, para onde tem cuidado, mas o primeiro socorro foi dele. O primeiro socorro tem que ser nosso, de mim e de você, que estamos vendo os necessitados. Nós é que temos essa missão. Depois você pode levar para um abrigo, depois você pode levar para a igreja, depois você pode levar para um hospital, depois você pode levar para a família, depois você pode levar para um líder, para o pastor, para qualquer um. Mas o primeiro tem que ser você a cuidar. Ele levou e tratou dele. E ele entregou ele na hospedaria. E ele custeou. Então esse homem, ele tem, esse cidadão do reino, esse bom samaritano, que não tem nome, porque o importante aqui não é o nome, é quem ele é no reino de Deus. Ele quer ter um relacionamento próximo, ele enxerga o necessitado, ele tem compaixão, ele está sempre preparado com aquilo que Deus já deu a vida a ele. Ele tem uma noção de ser prestativo, cuidadoso, zeloso, levou cura, foi ousado, corajoso, generoso. Ele se preocupou e ele agiu com liberalidade. Ele continuou sua vida. O texto diz que ele sai, deixa ele na hospedaria e diz: se tiver mais algum gasto, eu quando voltar. Nos dá a impressão que esse homem, ele saiu para continuar a vida dele. Ele não disse: porque eu cuidei desse homem, eu vou ser um pastor, vou ser um cantor, um levita, vou ser um sacerdote. Não, ele continuou fazendo a vida dele. Se ele encontrasse outra pessoa, ele ia agir do mesmo jeito. Ele continuou seguindo a sua vida. Ele não é um religioso que para e vai viver a religião. Ele é um cidadão do céu, que o reino de Deus está nele. E aonde ele fosse, ele ia levar o reino do céu. Ele levou ali, e ele continua. E diz: quando eu voltar, eu posso pagar tudo que foi gasto com essa pessoa. Mas ele continua a sua vida. Certamente aquele homem continuou a trabalhar, certamente aquele homem voltou para sua família, mas ele não era aquele que simplesmente fazia as coisas corretas quando estava na igreja, quando estava diante da sua religião, como o levita e o sacerdote nessa parábola. Versículo 36, Jesus faz uma pergunta. Ele diz assim:
qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E o intérprete da lei falou: o que usou de misericórdia para com ele. A marca do Evangelho de Cristo, o reino de Deus, é marcado pela misericórdia. Aquilo que as pessoas, aquilo que elas têm como sentença, a misericórdia não dá a ela. A misericórdia é aquilo que eu deveria ter, mas não recebo. Aquele homem, certamente, era um pecador, e ele poderia merecer a morte, mas a misericórdia veio sobre ele. O reino de Deus, a Bíblia diz assim: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós devemos ser misericordiosos. Isso é a marca de Jesus, é a marca do Espírito Santo na nossa vida. Nós merecíamos a morte, mas nós não temos aquilo que merecemos. Nós recebemos a vida. Nós recebemos a vida. A graça é o favor imerecido. A misericórdia é aquilo que eu deveria receber, mas não recebi. A graça é aquilo que eu não deveria e recebo. Então, esse homem, ele exerce misericórdia. Então, ele é o meu próximo. Não foi aquele que por algum motivo diz que é sacerdote, que é levita, que é irmão, que dá a paz do Senhor, que tem jargões cristãos, mas não exerce de misericórdia para com aquele que está necessitado. E aí Jesus diz assim para ele: vai e procede tu de igual modo. O que é proceder? É fazer, praticar. Se tu praticar de igual modo ao bom samaritano, tu terás vida. Como Jesus disse no versículo 26, faz isso e viverás. Ama teu Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Se fizeres isso, fazer, praticar, tu terás vida. A lição dessa mensagem é que nós estamos em tempos difíceis, que nós devemos fazer reflexões sobre o Evangelho. Que o Evangelho é a coisa que Jesus mais lutou quando veio. Não foi contra as pessoas do mundo, mas foi contra o sistema religioso, que colocavam as pessoas em uma condição confortável, colocavam as pessoas em condição de superioridade, colocavam as pessoas em uma condição de que elas não precisavam se esforçar muito a buscar o reino de Deus. Mas Jesus confrontou essa religiosidade. E Jesus, hoje, ele nos confronta a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. A praticar a bondade, a praticar a compaixão, a não fechar os olhos para o perdido, para o necessitado, a não fechar os olhos para aqueles que estão deprimidos, com as famílias destruídas, a não fechar os olhos para aqueles que precisam de cura, buscar em Cristo Jesus ousadia. Talvez aquele homem tenha tido um temor, enquanto ele estava ali ajudando, ele pensou: se eu demorar muito aqui, serei assaltado. Mas ele disse: eu preciso fazer isso. Então ele colocou aquele homem e o levou, tratou e cuidou dele. Como diz a palavra,
O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Aquele homem, ele não pensou só nele. Ele gastou, ele investiu, ele semeou. Deus colocou algo na vida dele para um propósito. Deus o abençoou financeiramente para que ele tivesse condições de dar melhor tratamento àquelas pessoas, àquela pessoa. No reino de Deus, o Senhor faz isso com os seus filhos. Abençoa para que nós tenhamos capacidade de abençoar a vida de outros. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nessa noite. Que o Espírito Santo coloque no nosso ser a mensagem de Jesus, que disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas vim para fazer a vontade do meu Pai. Que nós possamos aprender com ele, que aquele bom samaritano, talvez a vontade dele fosse partir e ir embora também, mas ele fez aquilo que o seu coração ardia, aquilo que dentro do seu ser. Essa palavra compaixão, a Bíblia nos mostra que somente Deus pode ter compaixão. Somente Jesus pode se compadecer. Esse sentimento, ele não é humano. Então aquele homem foi compelido por Deus a fazer algo grandioso. Amém, igreja? Eu queria orar com todos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é longânimo, é misericordioso, porque o Senhor nos chamou para viver um reino que nós podemos transformar, Senhor, as pessoas que cruzam o nosso caminho, as pessoas que nós conseguimos enxergar. Obrigado, Jesus, porque Tu nos deu o exemplo. Obrigado, Jesus, porque Tu amou mais a nós do que a Tua própria vida. Se deu. Obrigado, Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O bom samaritano é um cidadão do céu, é um cidadão que traz o reino do céu à terra. A bondade, o amor, a misericórdia, a coragem, todas essas qualidades vêm do céu, e aquele homem trouxe à terra, e ele conseguiu ajudar o necessitado, ele conseguiu abençoar uma vida. A vida dele, o que ele tinha, seu óleo, seu vinho, seu animal, que era seu transporte, seu ganha-pão, seus recursos, a sua vida, ele entregou a um propósito. Ele entregou a um propósito. Assim como Maria disse: cumpra-se em mim o teu propósito, Senhor. Aquele homem entregou sua vida, tudo que ele tinha naquele momento, para abençoar o necessitado. Que o Senhor possa abrir nossos olhos do coração e da alma a enxergar os necessitados e que nós possamos ajudar. Depois você pode até levar para outra pessoa, mas o primeiro tratamento é responsabilidade sua e minha. O primeiro tratamento somos nós que devemos fazer. Somos nós que devemos acudir o necessitado, cuidar do necessitado. E depois você pode até levar para uma hospedaria,
Pode até levar para a igreja, que é essa hospedaria, para um pequeno grupo, para uma família, para um hospital, para qualquer lugar que possa cuidar. Mas o primeiro tratamento é nosso. A primeira palavra é nossa. O primeiro recurso a ser gasto é nosso. Que o Senhor abençoe a igreja de Cristo. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, o poder e a consolação do Espírito Santo esteja com a igreja de Cristo. E quem crer diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Sais aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és, 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 este é quem
milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és.